Bom dia, bom dia a todos, né? Hoje aqui no nosso encontro eu quero trazer para nós um artigo que eu recebi por e-mail falando do manuscrito de Isaías. Tem até um livro escrito por Greg Braden que fala o efeito Isaías, né? Aliás, são dois livros muito interessantes, que é o efeito Isaías e a Matrix Divina. Greg Braden, ele é muito conhecido, é um desenhista de sistemas de computação aeroespacial e ele é muito conhecido hoje em dia por unir o mundo da ciência, né, e o mundo espiritual. Então, ele é muito importante, vale a pena a gente ler os livros, alguns artigos dele, que são muito significativos, né? Hoje a gente sabe que a ciência já nos provou, né, através da física quântica, que somos energia e que estamos todos aí conectados através de nossa vibração. Deus é puro amor, é energia e por ser energia, isso não morre, não desaparece, é imortal e está em todos os lugares. E nós, como somos a imagem e semelhança de Deus, sabemos que somos energia também, né? E hoje pode-se comprovar isso. Somos então seres espirituais e não seres feitos de matéria, né? Somos seres energéticos. Então, durante muito tempo, achava-se que a menor partícula de uma célula, o átomo, era feito de matéria. E depois de muitas pesquisas, muitos estudos, descobriram que, na verdade, a maior parte de um átomo é o vácuo. Então, achava-se que o núcleo, que é muito pequeno, fosse material. Então, essa ideia caiu por terra quando, através do uso de microscópios eletrônicos muito potentes, verificou-se que o núcleo de um átomo é apenas energia condensada, não é matéria. Mas se tudo que existe no mundo material, então, é feito de um conjunto de células, estas são feitas de átomos, e se um átomo de qualquer coisa não é material, então, no nível microscópico, nada é material, tudo é vibração, tudo é feito de energia condensada. Então, nós vivemos em um universo de vibrações, e nossos corpos, então, são feitos a partir da vibração da energia que emanamos constantemente. Então, apesar de pouco conhecida ainda a descoberta do grande código Isaías nas cavernas do Mar Morto, em 1946, esse manuscrito, né, é um código muito interessante e que revelou as chaves aí sobre o nosso papel na criação. Entre essas chaves encontram-se as instruções de um modelo perdido de oração que a ciência quântica moderna sugere, então, que tenha o poder de curar os nossos corpos, trazer paz duradoura ao nosso mundo e também, assim, prevenir talvez grandes tragédias que poderiam, né, enfrentar a humanidade. Então, com as palavras de seu tempo, os essênios então nos lembram que toda oração já foi atendida por Deus. Qualquer resultado que possamos imaginar e cada possibilidade que sejamos capazes de conceber é um aspecto da criação que já foi criado. E existe no presente como um estado adormecido de possibilidade. Então, a física quântica, ela já foi apelidada, inclusive, de física das possibilidades, né, por nos dizer que tudo que imaginamos encontra-se disponível como uma das possibilidades que vamos assimilar, então, em nossas vidas. E nós só deveríamos atrair a que desejamos pelo nosso pensamento. E aí fica a pergunta que ele faz: criar, atrair ou acessar? Então, a partir dessa perspectiva, a nossa oração, que é baseada nos sentimentos, ela deixa de ser algo por obter
e se converte então em acessar o resultado desejado, que já foi criado no mundo vibracional, no mundo quântico, no mundo atômico, das infinitas possibilidades, ou seja, nada é impossível. Quando temos um desejo sincero, este torna-se parte das nossas possibilidades futuras no nível quântico e só precisamos então sintonizá-los. E nós então já sabemos que a ciência atual consegue provar através da teoria quântica e que o pensamento é energia, que toda energia tem uma vibração e que a vibração cria o mundo material, nossos corpos e todo o restante ao nosso redor foi e continua sendo então criado através das nossas mentes coletivas. Então, a gente cria a realidade, a gente cria o que está, tudo que está aí. Por isso que, né, na sabedoria antiga, nas culturas, tem muitas culturas, maia, os astecas e outros tantos, que falam que isso aqui é um grande maia. Que maia quer dizer ilusão. Isso aqui é uma grande ilusão, porque a gente cria e recria, né? Uma vez que somos seres vibracionais e tudo é vibração, tudo vem da nossa, né? Da nossa criação. E nós sabemos também algo que é muito importante, que a luz é uma fonte de energia. E há que estão conectadas, onde estão conectadas então as partículas de luz? Então, Greg Braden diz que estamos sendo levados a aceitar a possibilidade de que existe um novo campo de energia e o que DNA está se comunicando com os fótons por meio desse campo. Então, teve alguns experimentos, né? Nesse experimento inicial, foi recolhida uma amostra de leucócitos, que são os glóbulos brancos, de vários doadores. Estas amostras, então, foram colocadas em uma sala com um equipamento de medição das alterações elétricas. Nesse experimento, o doador, então, era colocado em outra sala e submetido, então, a estímulos emocionais provocados por vídeos que lhe causavam emoções, né? O DNA do doador era colocado em um lugar diferente do doador, né? O doador no local e a doação dele em outro, o DNA. Porém, no mesmo prédio. O doador e seu DNA eram monitorados e quando o doador mostrava alterações emocionais, medidas em ondas elétricas, né? O DNA visualizado através de microscópios muito potentes expressava respostas idênticas e simultâneas. Os altos e baixos do DNA coincidiam exatamente com os altos e baixos do doador. Então, o objetivo aqui era saber a que distância poderia estar, né, separados doador e DNA, para que o efeito continuasse a ser observado. Então, quando eles chegaram a 80 quilômetros de distância entre o doador e o DNA dele mesmo, eles então pararam o experimento. Por quê? Não havia entre o DNA e o doador uma diferença, né, de reações, nem atrasos de transmissão, nem nada. Então, eles tiveram sempre a mesma resposta ao mesmo tempo. Mas aí o que significa tudo isso? Segundo Greg Braden, ele fala que as células vivas se reconhecem através de uma forma de energia não reconhecida com antecipação. Então, essa energia não é afetada nem pela distância e nem pelo tempo. Não é uma forma de energia localizada, mas uma energia que existe entre as partes e o todo. O que quer dizer? É entre mim, né? E tudo que está em mim e tudo que está fora de mim, existe uma energia que nos conecta. É uma rede, né? Uma rede neural por onde corre, por onde a vibração se manifesta. Então, o que eu emito aqui, como energia boa, energia positiva, bons pensamentos, emoções, reflete no todo. Um segundo experimento foi realizado então por um instituto, o Instituto HeartMath, e nele se observou
o DNA de uma placenta humana, que é a forma mais antiga de DNA, né? Que foi colocado num recipiente onde podiam ser medidas as suas alterações. E foram distribuídas 28 amostras em tubos de ensaio para o mesmo número de investigadores previamente treinados. Cada investigador foi treinado para gerar e emitir sentimentos e cada um podia ter fortes emoções. O que se descobriu foi que o DNA mudou de forma de acordo com os sentimentos dos investigadores. Quando eles sentiam gratidão, amor, estima, o DNA respondia relaxando e seus filamentos se estirando, né? Ele ficou mais longo, mais alongado, né? Quando os investigadores sentiam raiva, medo ou estresse, o DNA respondia se encolhendo, tornou-se mais curto e muitos códigos, inclusive, se apagaram. Então, alguma vez ele faz uma pergunta: você já se sentiu carregado por emoções negativas? Quem não sente hoje em dia, né? Agora nós sabemos o porquê, uma vez que nossos corpos também se afetam, né? Porque os códigos do DNA se conectam de novo quando os investigadores tiveram sentimentos de amor, alegria, gratidão e harmonia, e em muitos casos houve aí uma cura física. Então, esse experimento, essas alterações emocionais provaram que eram capazes de ir além dos efeitos eletromagnéticos, ou seja, quando eu emito um sentimento de raiva, de estresse, de angústia, de medo, enfim, eu sobrecarrego, né, com vibrações negativas todo o meu campo. Então, eu gero desconforto, eu gero doença, eu gero uma série de situações nada agradáveis. Por outro lado, quando eu me sinto carregada, pesada, quando eu vibro amor, em outro momento ou instantaneamente que eu tomo consciência disso, eu vibro amor, alegria, satisfação, o que acontece? O DNA, seus filamentos se alongam, se estiram, relaxam. E nesse momento eu promovo cura em mim mesmo, né? Então ele diz que isso é uma nova forma de energia que conecta toda a criação. Ela parece ser uma rede tecida de forma ajustada e que conecta, então, toda a matéria. E assim, a importância, então, dessa experiência ficou provada, sem dúvida, tem espaço para dúvida, que a vibração cria uma forma previsível na substância onde é projetada. Então, pensamento, sentimento e emoção são vibrações que criam um transtorno sobre a matéria em que são projetados. Por essa razão, precisamos tomar cuidado com o que pensamos e sentimos. Então, muitas pessoas se exercitam, vão à academia, bebem muita água, comem alimentos saudáveis, mas vivem com raiva ou pessimismos. Assistem sempre aos noticiários negativos, adoram filmes de guerra, dramas e violência, conversam sobre doenças, crise financeira, guerras, etc. Então, estas pessoas geralmente não entendem por que ficam deprimidas. Porque o alimento que nós ingerimos é importante, mas as emoções são o alimento da alma e esse alimento, emoção, ele influencia na nossa saúde e no nosso destino completamente. Então, ele faz uma proposta, né? Que tal sermos amigos de nossa alma? Ver coisas engraçadas, divertidas, alegres, bonitas, românticas, interessantes, espiritualistas, como os nossos vídeos aqui, né? Otimistas. E deixar os noticiários de lado, as conversas negativas, os livros e os filmes violentos, né? Porque isso agrega qualidade ruim na nossa vida. Esses filmes e tantas coisas que são negativas. Então, a chave para obter um resultado entre os muitos possíveis, né, assimilar uma das infinitas possibilidades que nos cercam, reside em nossa habilidade para escolher as nossas emoções e sentir que nossa escolha já está acontecendo. Então, a oração,
o que esse manuscrito nos orienta, que a oração é muito poderosa. Então, vendo a oração por esse modo, como sentimento, nos leva a encontrar a qualidade do pensamento e da emoção que produz esse sentimento. É importante que nós vivamos como se o fruto de nossa prece já estivesse a caminho. Então, se o pensamento, sentimento e emoção não estão alinhados, não há união. Então, se cada padrão se move numa direção, por exemplo, o pensamento, o sentimento e a ação, cada um numa frequência, o que acontece? O resultado é uma dispersão muito grande de energia e o resultado também, a oração, o pedido, não é recebido, não vem para a gente. Então, os padrões da nossa oração se centram na união como o material da criação, né? E a gente pensa assim, o Greg Braden, na verdade, diz que alguns de nós cientistas estão observando que o magnetismo da Terra está diminuindo drástica e rapidamente. Inclusive, já especularam em segredo sobre uma possível alteração dos polos, né? E já hoje em dia a gente sabe isso aqui porque é um pouco mais anterior, né? Esse artigo aqui. Então, os polos já estão, né, no processo da inversão e nós estamos aí entrando a era tão falada, nova era de Aquários, né? E disse também que quanto maior o magnetismo, maior é o tempo para a manifestação no nosso mundo daquilo que pensamos e sentimos. Por conseguinte, quanto menor o magnetismo, menor será o tempo para nos encontrarmos com a manifestação de nossos desejos, e então leva-se menos tempo, levará, na verdade, menos tempo para nossos desejos então se precipitarem. E isso é algo maravilhoso, não é? Então, menos tempo, inclusive, para a manifestação de medos, caso mantenhamos pensamentos negativos. Tudo vai depender de nós. Então, e a gente chega a uma conclusão, então, claro, baseado aqui em tudo que ele diz, que geneticamente o nosso DNA muda com as frequências que produzem os nossos sentimentos. E como é que as frequências energéticas mais altas, que são as do amor, impactam no ambiente de uma forma material, produzindo transformações, não só no nosso DNA, mas também no ambiente que nos cerca. Então, olha, a oração, ela tem que estar alinhada com o pensamento, com o sentimento e com a ação. Por quê? Eu tenho que fazer da minha oração uma ação de gratidão e não um processo de petitórios, que a gente fica numa lista de desejos, né? Nós vamos fazer um segundo vídeo a respeito desse assunto para a gente agora realmente entrar um pouquinho mais na questão da oração. E nos acompanhem, entrem no nosso canal, né? Despertar da Consciência, deixa o seu comentário, deixa o seu curtir aí, né? O seu like, para que a gente possa continuar a trazer aqui algumas informações que eu acho que são relevantes aí para a nossa evolução, para o nosso conhecimento, pelo menos. Então, eu vou fazer um segundo vídeo e vocês nos acompanhem, tá bem? Um abraço a todos.